Comecemos então nos perguntando qual deve ser então o nosso espírito dentro dessa nossa identidade vocacionista. No artigo 24 da Ascensão, o Padre Justino nos aponta Maria como modelo de serviço. No artigo 25, o Padre Justino indica o apóstolo Paulo como modelo da nossa vida de serviço. E no artigo 26, aponta o jeito de Jesus de servir. A nossa tentação na vocação é de querer ser Senhor e ser servido entre nós e também ser servido pelo povo de Deus. Depois é colocado aqui um resumo acerca dessas notas características próprias, que o Padre Justino vai nos indicando, e um pouco o que a gente pode refletir e rezar nesta tarde. Então nós temos aqui, nesse primeiro momento, o olhar para o homem-Deus, Jesus, que está no artigo 22 da Ascensão. É João Batista que vai nos apontar esse caminho, quando João diz é importante que Jesus cresça e eu diminua. Então, o nosso jeito de servir também será assim como o de João Batista, indicando sempre Jesus. Ele é a quem servimos. Nós podemos ver esse serviço nos representantes e ministros de Deus, a quem somos chamados a servir. No artigo 23, na pessoa de Samuel, e a atitude de Samuel de se colocar à disposição de Deus, dizendo: eis-me aqui, o Senhor me chamou, fala que teu servo escuta. Nós, como vocacionistas, somos chamados a servir a igreja, servir a todas as vocações. De modo especial, como diz o Padre Justino, servir ao clero, servir a vida consagrada, então, portanto, aos ministros de Deus. No número 3, nós podemos lembrar esse nosso olhar voltado para a vontade do próprio Deus em nossa vida. O Padre Justino faz uma referência às santas inspirações aprovadas, as regras, as constituições. E aí o exemplo dado por ele é justamente Maria, que na sua disponibilidade diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Então nós olhamos para Maria como esse modelo de obediência à vontade do Senhor. Na relação com o próximo, esse nosso serviço ao próximo, Padre Justino, no artigo 25 da Ascensão, nos indica para olhar Paulo. E Paulo é esse modelo de serviço, e o texto que aparece na Ascensão é exatamente esse que Paulo afirma: tornei-me tudo para todos a fim de salvar alguns. Então, a nossa disposição para servir e servir o próximo vem também dessa motivação bíblica missionária de Paulo, de nos tornar um servidor das vocações em qualquer lugar. E a última referência é a relação com a gente mesmo. E aí Padre Justino, no artigo 26 da Ascensão, nos indica então Jesus. E Jesus que ensina com a vida e ensina com a palavra a servir. E ele, Padre Justino, lembra o que Jesus diz, que está no Evangelho de Lucas 17:10, que nós devemos sempre nos considerar empregados inúteis e de que fizemos somente aquilo que devíamos fazer.
É, portanto, o caminho do serviço na linha da humildade e da caridade é aquele caminho que aponta para Justino aqui na ascensão para a nossa vida de servos dos santos, como ele desejou que fôssemos. Nessa linha do serviço, né, e do serviço à igreja, do serviço ao reino de Deus, eu trago uma reflexão acerca de um serviço primordial dentro do nosso carisma. Vamos lembrar alguns documentos da nossa igreja que aponta para essa necessidade de uma organização e de uma atuação da animação vocacional na vida consagrada. E nós, vocacionistas, entramos aí. O primeiro aspecto que a gente pode rezar nesta tarde é a regra de ouro da animação vocacional. E esta regra de ouro é o convite de Jesus: vinde, vinde ver. Esse convite dele permanece ainda hoje como sendo esta regra de ouro da pastoral vocacional, esta regra que visa apresentar, seguindo o exemplo dos fundadores, o fascínio da pessoa do Senhor Jesus e a beleza do dom total de si à causa do Evangelho. Portanto, a tarefa primária de todos os consagrados é propor corajosamente, pela palavra e pelo exemplo, o ideal do seguimento de Cristo, amparando depois a resposta aos impulsos do Espírito do coração dos chamados. São João Paulo II, no documento da exortação apostólica Vita Consecrata, número 64, afirma isto aqui que nós acabamos de ler. A nossa tarefa primária, primeira, é propor corajosamente pela palavra e pelo exemplo esse ideal de seguir Cristo. Portanto, a melhor pastoral vocacional é a nossa vida de consagrados religiosos, vocacionistas, bem vivida. O segundo ponto que podemos rezar é essa questão da falta de vocações. Se fala muito, né? Uma crise vocacional. E aí vamos recorrer ao documento também de São João Paulo II sobre a vida consagrada, que diz: perdemos, porventura, a capacidade de atrair novas vocações? É necessário ter confiança no Senhor Jesus, que continua chamando para o seguir, e abandonar-se ao Espírito Santo, autor e inspirador dos carismas da vida consagrada. Devemos elevar insistentemente súplicas ao Senhor da Messe, para que mande operários para a sua igreja. Além de promover a oração pelas vocações, é urgente empenhar-se através de um anúncio explícito e uma catequese adequada por favorecer nos chamados à vida consagrada aquela resposta livre, pronta e generosa que torna operante a graça da vocação. Esse documento foi publicado em março de 1996, portanto, 22 anos, mas ele é muito atual, né? Essa questão da falta de vocações. Aí o Papa, nesse documento, recomenda a oração pelas vocações, que é um dos serviços que nós podemos realizar, e recomenda uma catequese adequada,
Catequese, aqui, pode ser visto aquilo que se faz nos encontros vocacionais, para despertar, né, a nossa juventude para o chamado do Senhor. Então, a oração e a formação, que são dois elementos interligados no nosso serviço de animação vocacional. Como é que nós, né, estamos então vivendo esse serviço onde nós estamos ajudando as pessoas a rezarem pelas vocações e ajudando as pessoas a terem consciência da sua vocação, especialmente os jovens. Nesse segundo parágrafo, temos aí uma afirmação do documento Desenvolvimento da Pastoral das Vocações nas Igrejas Particulares, que diz: não serve uma preocupação de tipo emotivo. É necessário, ao contrário, um empenho de todos ao nível da ação. Muito embora admitindo os progressos que se realizaram nos últimos anos, julga-se que a crise das vocações depende em grande parte também dos próprios consagrados, da sua indiferença e passividade. É uma observação de um documento da Igreja, também que já tem muito tempo, mas que permanece atual, esse apontar para nós mesmos, consagrados, uma certa culpa pela crise das vocações à vida consagrada. E aqui coloca indiferença e passividade. Então rezemos nesta tarde, a partir da nossa realidade, do país onde nós vivemos, a missão vocacionista, enquanto consagrados, se estamos caindo ou não, né, nesse erro que o documento aqui aponta, né, da indiferença e da passividade no serviço vocacional. Nesse mesmo documento diz: se a vida consagrada parece ser ignorada pelos jovens, isto poderá ser um sinal de pouca clareza na identidade do Instituto. As dificuldades atuais podem ser vistas também como um convite a continuar o retorno às origens carismáticas querido pelo concílio. Nós estamos trabalhando no capítulo o tema da nossa identidade, da nossa pertença à congregação vocacionista. E o documento aqui nos ajuda a rezar nesta tarde, também nos perguntar: será que esta crise de vocações, em algumas partes do mundo, dentro da nossa realidade vocacionista, essa não atração dos jovens para uma consagração, será uma falta de clareza da nossa própria identidade, né, como vocacionista? Aqui fala para todas as congregações, mas nós vamos rezar olhando para nós mesmos, a nossa própria identidade vocacionista. Terceiro aspecto que a gente pode rezar nesta tarde, nos olhando a partir desse nosso chamado, esse serviço às vocações, na animação vocacional, é a importância do testemunho por esse paciente esforço de correspondência, que dura a vida toda. Os jovens sentem-se atraídos quando encontram religiosos que vivem na alegria o seguimento de Cristo, sinceramente unidos entre eles, fiéis ao carisma do fundador e verdadeiramente consagrados à missão da Igreja, do documento o Desenvolvimento da Pastoral das Vocações nas Igrejas Particulares. Então, a palavra atraídos aqui, que é uma palavra já que tem mais tempo neste documento, nós sabemos, tem sido usada muito pelo Papa Francisco. Ele tem nos dito que
falando do segmento de Jesus como um todo, né, para ser cristão, e nós vamos fazer cristãos pela atração, né, mais do que pela imposição. E também creio que o nosso serviço vocacional e o despertar vocações para nós, consagrados e religiosos vocacionistas, vai se dar também muito na linha da atração. Quem nos vê sentirá vontade também de se tornar como nós, né? Pelo que nós somos, pelo que nós fazemos, pelo jeito que nós vivemos o nosso ser consagrado e a nossa missão na igreja e nosso serviço às vocações. Frequentemente, a assim chamada crise das vocações era e é acompanhada pela crise dos que chamam. Tanto sacerdotes religiosos e religiosas não se preocupam com fazer apostolado vocacional, mas deixam esse trabalho unicamente aos para isso encarregados. O mesmo documento aí, desenvolvimento da pastoral das vocações das igrejas particulares. E entre nós, vocacionistas, eu já escutei muitas vezes lá no Brasil, nas reuniões, nas assembleias, nos capítulos, aqui na Itália, quando eu vim participar de algum capítulo e de alguma assembleia, essa mesma queixa, né? Os que somos animadores vocacionais, educadores vocacionais, tantas vezes nos sentimos sozinhos, porque os demais irmãos acham que porque foi nomeado para ser animador vocacional, educador vocacional, não precisa mais da ajuda e do apoio dos demais. Então, que nós, nesta tarde, a gente possa rezar diante do Senhor, seja a partir de nós mesmos, individualmente, cada um, cada pessoa, e seja nós, enquanto aqui representantes de cada país onde a congregação atua, como é que está esse serviço, né, essa comunhão, né, de todos os religiosos vocacionistas naquele serviço bem preciso que um irmão faz como animador vocacional, como educador vocacional, mas que precisa do apoio, do respaldo, né, e da colaboração de todos os outros. O quarto aspecto que a gente pode rezar é cuidar da qualidade e não só da quantidade. A escassez não deve induzir ao desânimo nem à tentação de recrutamentos fáceis e imponderados. Importa que a tarefa de promover as vocações seja cumprida de modo tal que se manifeste cada vez mais como um empenho unânime de toda a Igreja. São João Paulo II, Vita Consacrata 64. A crise, a escassez das vocações, a diminuição das vocações, não deve, de fato, como diz aqui São João Paulo II, nos induzir a escancarar as portas dos vocacionais. Se eu não estiver enganado, no último capítulo, esse assunto também foi tema do capítulo, né? Eu me lembro dessa proposta que a gente tinha que agora começar a primar pela qualidade e não somente pela quantidade. Creio que permanece um critério importante do nosso serviço às vocações em todos os países onde nós estamos. Muitos religiosos têm pressa de admitir os candidatos, não respeitando as etapas de maturação da fé em ordem a uma escolha mais consciente. Por consequência, são numerosos os abandonos. Está no documento da Pastoral das Vocações das Igrejas Particulares. Uma relação que aqui o documento faz entre entrada sem critério e as saídas constantes, aprimorando
o acompanhamento vocacional e a orientação vocacional, vamos ganhar na qualidade e na perseverança das vocações. O ponto 5, que proponho para a nossa oração pessoal e comunitária, depois, quem sabe, é fazer animação vocacional na igreja local. Ora, isso exige a ativa colaboração de pastores, religiosos, famílias e educadores, como convém ao serviço que é parte integrante da pastoral de conjunto de cada igreja particular. Exista, portanto, em cada diocese este serviço comum, que coordene e multiplique as forças, sem contudo prejudicar, mas antes favoreça a atividade vocacional de cada instituto. A promoção das vocações seja efetuada pelos vários institutos em plena harmonia com as igrejas particulares, na base de uma ativa e prolongada inserção na sua pastoral. Creio que nós, vocacionistas, pelo que eu escuto, já estamos abertos a isso, né? Somos, em diversos lugares, uma presença junto à pastoral vocacional das dioceses, da arquidiocese onde nós estamos, mas eu acho que o capítulo e esse retiro poderá nos ajudar a assimilar a importância disso, né? Não fazer um trabalho vocacional, vocacionista exclusivo, mas ser um trabalho vocacional, vocacionista inserido nesta igreja local onde estamos, seja numa paróquia, seja numa diocese, ou arquidiocese ou prelazia, seja onde for, né? A nossa presença vai ser de somar forças para ajudar o trabalho vocacional como um todo. Eu sei que é um desafio, não está escrito, mas eu me perdi para tentar ver se o pessoal traduz ali. Eu sei que é difícil, porque nem sempre as dioceses estão abertas a isso também, né? Há uma resistência no Brasil, em alguns lugares, ao trabalho vocacional eclesial, né? Pensando nas vocações para a igreja. A crise de vocações acaba também fazendo com que bispos queiram reduzir o serviço vocacional a arranjar vocações para o seminário da diocese, né? E isso acaba atrapalhando esse serviço vocacional mais amplo. Mas nós, vocacionistas, vamos ser uma pedra no sapato desses bispos, né? Que pensam de maneira egoísta, fechada, né? Ajudando eles a perceberem que, inclusive, os documentos da própria igreja, aqui é tirado de um santo já, né? São João Paulo II, fala dessa importância, né? Do trabalho vocacional em parceria. E aí o que eu dizia de manhã para nós, né? A importância, no caso do Brasil, que é onde eu conheço mais, do IPV, do Instituto de Pastoral Vocacional, e que tem na Argentina, por exemplo, né? IPV, em outros lugares eu não sei, mas nada desses dois países, na América Latina, eu sei que tem. Acho que nós deveremos ser realmente mantenedores desse projeto, né? Não deixar que ele jamais cesse. E quem sabe a gente possa ajudar a nascer esse Instituto de Pastoral Vocacional em outros países onde ainda não tem, né? Que é essa integração de carisma, de congregações com carismas vocacional. Aqui na Itália tem os rogacionistas das Filhas do Divino Zelo, né, que são inclusive do IPV do Brasil, que podemos, quem sabe, começar a pensar num trabalho conjunto. Número 6, investir as melhores energias na animação vocacional. Esta colaboração ativa de todo o povo de Deus, sustentada pela providência, não poderá deixar de apressar a abundância dos dons divinos.
modo mais autêntico para secundar a ação do Espírito deve ser o de investir generosamente as melhores energias na atividade vocacional, especialmente por uma adequada dedicação à pastoral juvenil. São João Paulo II, Vita Consagrata 64. As melhores energias, né, na atividade vocacional. Não devemos ter medo de reservar religiosos bons, capazes, né, para trabalhar exclusivamente na animação vocacional. Exclusivamente aqui, é claro, sempre colaborando com a atividade pastoral paroquial, etc., mas não ter medo, a gente não deve ter medo de fato deixar. E aí essa junção entre vocacional e juvenil, pastoral da juventude, outro nome que se dê nos outros países, que é lá na juventude que nós vamos encontrar um terreno fértil de suscitar vocações. Número 7. O futuro da vida consagrada depende da animação vocacional. A missão da vida consagrada e a vitalidade dos institutos dependem, sem dúvida, do empenho de fidelidade com que os consagrados responderam à sua vocação. Mas tem futuro na medida em que outros homens, e aqui o documento fala para a vida consagrada masculina e feminina, homens e mulheres, generosamente acolherem o chamado do Senhor. Nós não podemos nos dar satisfeitos conosco mesmo, né? Nós já temos esse número, é um número bom, então vamos ficar satisfeitos aqui, né? Olhando para o nosso umbigo, como se diz lá no Brasil, não sei como é que diz nos outros lugares, olhando para nós, né? Na medida que nós temos, nós precisamos, né? Aí a espiritualidade ascensional do Padre Justino, acho que vai valer, né? Sempre mais e sempre melhor, né? Então, a gente deve apostar mesmo no serviço da animação vocacional para fazer crescer as vocações da vida consagrada como um todo e a nós, consagrados vocacionistas. A animação vocacional depende da espiritualidade. Número 8, para a gente rezar nesta tarde. A vida espiritual deve ocupar o primeiro lugar no programa das famílias de vida consagrada, de tal modo que cada instituto e cada comunidade se apresentem como escolas de verdadeira espiritualidade evangélica. Depois não, né? Desta opção, né, de nos tornarmos escolas de verdadeira espiritualidade evangélica, depois desta opção prioritária, desenvolvida no compromisso pessoal e comunitário, depende a fecundidade apostólica e generosidade no amor pelos pobres, a própria atração vocacional sobre as novas gerações. É precisamente a qualidade espiritual da vida consagrada que pode interpelar as pessoas de nosso tempo, também elas sedentas, sediosas de valores infinitos, transformando-se assim num testemunho fascinante. Então, rezemos nos olhando também dentro da nossa espiritualidade vocacionista, né? Como tem sido a vivência dessa espiritualidade, como tem sido as nossas comunidades, né? Enquanto espaços, né, onde os jovens veem a gente, né, vivendo essa experiência de Deus e se sentem também atraídos, né, para fazer a mesma experiência. Número 9, né, quase encerrando. O serviço de animação vocacional deve ser enculturado. Pela enculturação, a Igreja encarna o Evangelho nas diversas culturas e, simultaneamente, introduz os povos com suas culturas na sua própria comunidade, transmitindo-lhes os seus próprios valores, assumindo o que de bom nelas existe
e renovando-as a partir de dentro. Por sua vez, a Igreja, com a inculturação, torna-se um sinal mais transparente daquilo que realmente ela é e um instrumento mais apto para a missão. Isso é também São João Paulo II no Redemptoris Missio 52. E continua nesse mesmo documento, São João Paulo, o bem-aventurado Paulo VI, brevemente São Paulo VI, a inculturação é uma necessária inculcação do mistério cristão no caráter dos povos. E no documento lá da América Latina, do Encontro dos Bispos em São Domingos, diz que toda evangelização há de ser inculturação do Evangelho. O serviço de animação vocacional deverá ser, e aí vem uma afirmativa de um documento do primeiro Congresso Vocacional do Brasil, lá da Conferência dos Bispos do Brasil. Uma pastoral vocacional inculturada, dialogal, profética e ecumênica, aberta aos sinais dos tempos, que reforça a escolha e a liberdade dos vocacionados e vocacionadas, uma pastoral vocacional atenta à cultura urbana, englobando as questões sociais e da pós-modernidade. E continua o documento falando de um desafio, um processo de enculturação mais adequado à juventude, destacando a questão da linguagem, dos símbolos, dos paradigmas e da comunicação dos animadores e animadoras. E concluo com o pensamento do documento da pastoral vocacional nas igrejas particulares. Alguns institutos encontram dificuldades em apresentar o próprio carisma aos jovens que vivem hoje em culturas particulares. Nota-se, por isso, a necessidade de realizar um notável esforço no sentido de uma sintonia com a mentalidade dos jovens em ordem a transmitir a mensagem vocacional. E aí, para a gente rezar, a partir disso, concluo com mais 2 artigos da Ascensão, do Padre Justino, dentro dessa linha do serviço, esse exercício profissional do Espírito, que é justamente o que ele já aponta lá no início, a humildade e a caridade, que faz parte de todo o nosso caminho de serviço como congregação. E aí entra a religiosa obediência, tanto a externa, a igreja, quanto a obediência interna, aquilo que é próprio nosso da congregação. Esse serviço generosamente voluntário, nós já dissemos de manhã da gratuidade do vocacionário, nós não servimos as vocações interessadas em ter um retorno, é o serviço ao reino, esse serviço na vida de comunidade e nas outras comunidades, na nossa própria comunidade religiosa, o serviço já deve estar presente ali entre nós, e nós, vocacionistas, na linha do serviço fora, para outras comunidades. E a proposta sempre é do aqui estou, do envia-me. A quem vou enviar? A gente rezou aqui na consagração inicial, O Padre Justino coloca a pergunta do profeta Isaías: a quem vou enviar? Aqui estou, envia-me. E o artigo 29 da Ascensão nos aponta, portanto, esse dever que a gente tem de cultivar a fé, que sem fé a gente não vive a vocação, a alegria, não adianta uma vivência vocacional triste, não atrai, não fascina, não arrasta, no bom sentido, as pessoas para o seguimento de Jesus, e também, no nosso caso, o seguimento do Padre Justino, com seu carisma, e esse dever de cultivar a esperança na união divina, a certeza da nossa meta final, a união divina com a Santíssima Trindade, e faz a gente manter acesa a esperança, apesar de todos os desafios que nós temos na vivência do nosso serviço vocacionista na Igreja e no